Fala, turma, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Videocast Live, que é aquele episódio onde eu vou extrair ao máximo os aprendizados aqui dos nossos convidados, para a gente entender sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre como construir uma carreira de sucesso. E eu estou hoje aqui com um cara que tive o prazer de conhecer recentemente e já de cara vi que era um cara diferenciado, com uma mentalidade empreendedora, que estava disposto a se desafiar, avançar. Eu não sei como é que ele está se sentindo assim, porque tem dia que ele grava podcast com o Primo Rico e tem dia que ele está aqui comigo. Eu não sei como é essa disparidade aqui de audiência, mas tudo bem. Seja muito bem-vindo, meu querido. É um prazer estar aqui nesse podcast, Lucas, e poxa, estou ansioso para a gente poder ter essa conversa aí muito bacana, com certeza falar sobre empreendedorismo, vendas e tudo que eu acho que o que eu posso compartilhar da minha história, eu acredito que pode ajudar outras pessoas aí também. Show de bola, show de bola. Como eu sempre falo, eu tô aqui com meu papel, minha caneta, para poder anotar aqui os aprendizados. Eu gosto de sempre fazer um resumo aqui dos aprendizados que eu pude tirar dos meus convidados aqui no podcast. E, cara, quem é Yuri Wagner? Me conta aí da sua história, como que começou essa coisa de empreender. Perfeito, vamos lá. Então, quem é Yuri Wagner hoje, né? Hoje eu sou educador financeiro, sou fundador da Proventos, que é uma escola de educação financeira com mais de 900 alunos. E nós começamos nosso trabalho com o objetivo justamente de ensinar, eu tenho um objetivo pessoal de ensinar amigos meus a entrar no mercado financeiro, a investir, porque eu percebi que era uma dificuldade muito grande. Ainda não tinha uma educação financeira muito grande das pessoas. E eu enfrentei muita dificuldade para conseguir investir depois de quase 20 anos, depois que eu tive meu primeiro interesse sobre investimentos. Nossa. E não queria que outras pessoas passassem pelas mesmas dificuldades, tanto de aprendizado como de perder dinheiro no mercado por cometer erros básicos, que você não sabe que são básicos quando você está começando. Perfeito. E essa história de educação financeira, minha relação com investimentos começou quando eu tinha uns 10 anos de idade, 9 para 10 anos de idade, e eu estava escutando na rádio falando assim: Bill Gates é mais uma vez o homem mais rico do mundo, com sei lá quantos bilhões. Como é que o cara consegue juntar tantos? Qual o salário desse cara? Que na época você não entende que ele tem uma empresa por trás, ele tem sociedade naquele negócio. E eu perguntava como é que cara, ele ganha quanto por mês para conseguir ser bilionário. Perfeito. E eu entrei no Wikipedia, ali como eu falei, 10 anos de idade, pesquisei 10 pessoas mais ricas do mundo. E o que me chamou a atenção foi o cara que na época era o terceiro lugar, chamado Carlos Slim. Por que ele me chamou a atenção? Porque era um mexicano, de origem humilde. Eu já associei, poxa, é mexicano, eu sou brasileiro, já origem, ele não é como ele nasceu nos Estados Unidos. Sim. E de origem humilde. E esse cara, com 14 anos, ele comprou ações do Banco Nacional do México, se eu não estou enganado. Eu pensei, com 14 anos, esse cara comprou ação. Mas o que é uma ação? Não fazia a menor ideia. E aí eu fui pesquisar mais, fui me interessar mais e perguntei para os meus pais: pai, mãe, o que são ações? O que é Bolsa de Valores? E eles não faziam a menor ideia. Eles disseram: olha, eu não sei, mas tem uma pessoa que eu conheço, que tem 70 anos, que investe na Bolsa, e vou falar para ele que você está interessado. Aí me apresentaram esse senhor, que era amigo deles. Um tal de Warren Buffett. Um tal de Warren Buffett. Sacanagem. Luiz Bassi. Não, mas eles me apresentaram justamente a um senhor que investia já há muito tempo, há muitas décadas, e ele me emprestou livro de investimento, começou a me ensinar, começou a dizer: cara, quando você investe numa empresa, você não está comprando um papel, você está se tornando sócio do negócio. Esse negócio vai crescer. Ele tem lucro, ele tem produto, ele tem serviço que ele presta. Ele cresce com o tempo, se for um bom negócio. E achei isso muito interessante, comecei a estudar mais, fui me aprofundando. Para você ter ideia, Lucas, eu não gostava de ler, né? Eu detestava ler, acho que tinha lido 3 livros na minha vida, assim, muito, com 11 anos, por aí 10, 11 anos. E eu peguei um livro de investimento que eu comprei na livraria chamado Bem-vindo à Bolsa de Valores. E eu devorei esse livro em 2 dias. Caramba. Mas eu levei 2 dias porque eu teria terminado no primeiro, mas eu gostei tanto que eu não queria que acabasse em um dia. E eu guardei o resto para ler depois. Então foi por isso que eu levei 2 dias. E eu me interessei muito, gostei, fui estudando mais sobre. Usei simuladores para entender como funciona o investimento sem precisar colocar dinheiro. Entrei na faculdade e aos 18 para 19 anos eu comecei a investir. Coloquei meu primeiro dinheiro na Bolsa de Valores, foram os primeiros R$400. Comecei com pouca gente sabe, mas para começar com R$10 a investir na Bolsa. E naquela época eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, né? Por mais que eu tivesse estudado, ainda não tinha a parte prática dos investimentos, só a teoria. Quando eu comecei a investir, comecei a ver algumas desvalorizações, comecei a me preocupar, meus amigos diziam: pô, você vai perder esse dinheiro todo. Só que aí, realmente teve a desvalorização, fiquei com medo de perder meu dinheiro. Investi numa empresa de um cara chamado Ike Batista,
né? Primeira empresa que eu investi, eu disse, esse cara aqui sabe o que ele está fazendo. E era logo o PowerPoint, você viu o PowerPoint lá? O PowerPoint dele nunca extraiu uma gota de petróleo, a empresa já valia bilhões, né? Então eu disse, poxa, cometi o primeiro erro aí, que foi investir nessa empresa, porque era o que estava sendo muito falado. Ele era capa da Veja, 7º homem mais rico do Brasil, estava em todo lugar, ou era do mundo, estava em todo lugar esse cara. Então, chamava muita atenção, e eu investi na empresa dele, perdi dinheiro, e foi mais um aprendizado. Caramba, você não pode botar dinheiro em qualquer empresa só porque as pessoas estão falando dela. Você tem que entender realmente os fundamentos daquele negócio, entender como aquela empresa funciona, os números daquela empresa. E aí, depois disso, durante eu fazia engenharia civil, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para a Alemanha, estudei durante 1 ano na Alemanha, em engenharia de produção lá. Massa. Quando eu voltei, eu decidi mudar de curso para engenharia de produção, porque eu sempre amei empreendedorismo, sempre, desde criança, li Pai Rico, Pai Pobre, como fazer amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie. Então, isso partia de mim, ler revista, Veja, indicação de livros e tudo mais, de querer ser um empresário, de querer ser uma pessoa bem-sucedida, só que eu não sabia como. E meus pais, eles eram muito voltados para ser fazer concurso, né? E eu não gostava disso, não tinha interesse, eu queria ter uma empresa, porque eu sabia que eu não seria o próximo Bill Gates, o próximo Carlos Slim, se eu fosse concursado. Eu tenho que ter um negócio para poder ser bem-sucedido financeiramente, nesse patamar que eu gostaria de ser. Então, por conta disso, eu acabei me interessando muito para essa área de gestão, de investimentos e também pela parte de negócio, de empresas. Quando eu voltei desse intercâmbio, de estudar 1 ano na Alemanha, eu decidi mudar de curso para engenharia de produção. E aí, quando eu entrei em engenharia de produção, foi lá para 2017, 2018, eu percebi que as pessoas, os meus colegas de turma agora, sim, eram 3, 4 anos mais novos que eu, porque eu havia feito engenharia civil antes, e eles eram mais novos que eu, e eles diziam assim, Yuri, eu quero investir na bolsa, eu vou colocar dinheiro, vou ganhar 30% no mês, eu vi um cara fazer isso. E eu disse, olha lá, Yuri novo ali, ó, vai cometer os mesmos erros que eu cometi. Você se via neles eu aí. me via neles, exatamente. Porque eles eram 3, 4 anos mais novos, e poxa, foi a idade que eu fiz o meu primeiro investimento. Nossa. Então eu quero ajudar eles. Só que eles me perguntaram, Yuri, você recomenda algum curso, algum livro? Eu recomendei os livros que eu estudei até então. Mas daqui para que você pegue um garoto de 18 anos, 19 anos, para ler 5, 6, 10, 15 livros de investimento, porque você recomendou, ele não vai ler. Ele vai colocar o dinheiro lá e acha que vai ficar rico mesmo. Então, eu procurei cursos para indicar para eles, mas eu não achei nenhum que fosse o que eu queria que fosse, que era basicamente ensinar, de fato, educação financeira, ensinar, de fato, a analisar empresas de maneira fundamentalista. Qual é a diferença de você especular e você investir? Especular, você está só olhando aquele papel. Eu comprei uma ação por R$10, eu quero que suba para 15, quando subir para 15 eu vou vender. Mas o que significa aquilo? O que tem por trás ali, os conceitos? Exatamente. Quanto de fato vale aquela empresa? Quanto ela está lucrando? Por que é melhor investir na empresa X, não na empresa Y? O que me diz que aquela empresa de fato, não ação, não papel, tende a crescer com o tempo. Então era isso que eu queria ensinar, era isso que eu queria que eles aprendessem. Eu não encontrei nenhum treinamento, pelo menos não aqui em Natal, que ensinasse isso para eles. Todos eram voltados para especulação, fique rico rápido. E por conta disso, eu disse, eu vou ensinar esse pessoal a investir. E aí, no dia 29 de março de 2019, eu fiz o meu primeiro treinamento. Reservei uma sala no Sebrae, fui por conta própria. Falei com o pessoal do Sebrae, reservei uma sala e dei um treinamento gratuito para 10 amigos, para eles aprenderem o básico dos investimentos. Então, eles entenderem exatamente como funciona a Bolsa de Valores, como saber para escolher uma empresa, o que avaliar para escolher uma empresa, como fazer a parte operacional de investir, abrir conta em corretora, transferir seu dinheiro, comprar sua primeira ação. E quais erros eles deveriam evitar. Principalmente quais erros deveriam evitar, a parte mais importante. Porque muita gente comete erro que é coisa ou operacional, não sabe colocar aquela ordem na corretora, coloca errado, ou simplesmente escolhe uma empresa errada porque não sabe o que está fazendo, não sabe como analisar aquele negócio. E a ideia era terminar por aí, fazer esse primeiro treinamento e tchau, pessoal, que bom que deu certo para vocês, fiquem, invistam agora. Só que aí no dia seguinte eu dei aula para 10 pessoas. No dia seguinte eu tinha 23 mensagens de pessoas diferentes que queriam fazer o segundo treinamento. E eu não planejava fazer esse segundo treinamento. Mas eu disse, não, vou ajudar mais essas pessoas aqui e acabo. Então, eu separei mais em 2 turmas e eu fiz a segunda e a terceira turma. E aí, o que acontece no final durante a segunda turma, foi na Universidade Federal do RN, aqui o UFRN, que foi o segundo treinamento. Reservei uma sala, fui fazer um treinamento para os meus amigos também, tudo de graça, só para ajudá-los. E aí, no final do treinamento, aliás, antes de a gente ir para o treinamento, um dos meus amigos disse assim, Yuri, tem como eu chamar um colega meu? Eu pensei, poxa, vai chamar o cara aí, eu tô com a lista de espera aqui, mas tudo bem, chame aí seu amigo, de última hora. Ah, tá bom, chama seu amigo. E ele levou o amigo dele. E esse amigo,
chegou lá, assistiu o treinamento todo, deu um treinamento de 3 horas. No final do treinamento, o amigo do meu amigo, que tinha sido convidado ali de última hora, levantou a mão. Perguntei, alguém tem dúvida? Ele levantou a mão. Aí eu disse, diga. Ele fez, olha, seu treinamento foi ótimo, mas tem uma coisa que você errou. Aí eu pensei, poxa, o cara vem de convidado, amigo do amigo, de última Encaixei hora. aqui, o cara me apronta Encaixei essa. aqui na frente de todo mundo, o cara vai dizer que eu errei alguma coisa assim, de cara, caramba. Pois não, diga aí, o que é que eu posso ajudar? O que é que eu fiz de errado? Aí ele fez, você não cobrou. Eu fiz, eu não cobrei? Ele fez, você não cobrou. Eu fiz, como assim? Aí ele fez, cara, me diz uma coisa. Você vai ficar alugando sala, montando PowerPoint, criando um treinamento massa para pessoas que vão participar, tudo isso de graça. Você sempre vai fazer isso. Você acha que vai durar quanto tempo esse seu hobby de dar aula, ensinar a pessoa a investir e não cobrar nada por isso? Massa. Eu fiz, rapaz, só tenho interesse em fazer mais 2 turmas. Ele fez, não, isso é um negócio. Você tem um negócio, você só não percebeu. Você pode transformar isso em um negócio, cobrar das pessoas para ensinar elas a investir. Você já dá uma aula muito boa, não tem por que você não cobrar por isso. Eu fiz, esse cara tem razão. Massa. E aí, me juntei com ele. Nós fizemos o terceiro treinamento, eu fiz já junto com ele. Nós alugamos uma sala no escritório comercial, alugamos uma sala, pagamos o valor do nosso bolso e fizemos treinamento de graça. A gente gastou dinheiro para dar um treinamento de graça para as pessoas. E por que isso? Porque a gente agora tem a visão de negócio. Sim. E para a gente dar o nosso primeiro treinamento pago, a gente queria antes testar. Essa sala comercial é boa para comportar esse pessoal? Tem a infraestrutura que a gente quer que ela tenha? A gente vai fazer um coffee break. Vai ser interessante usar qual fornecedor para fazer o coffee break. Então, tudo isso a gente queria alinhar bem antes de dizer, o treinamento é tanto. Sim. Então, a gente queria fazer uma coisa de alto nível, alta qualidade, primeiro fazendo de graça, tirando nosso bolso para fazer tudo isso. E aí nós fizemos esse terceiro treinamento, que teoricamente deu prejuízo, porque naturalmente a gente tirou do nosso bolso. Mas o quarto foi ótimo. A gente cobrou um valor simbólico, digamos assim, foi R$100, somente para 12 pessoas, numa sala com infraestrutura ótima. Fizemos um coffee break e o NPS do evento foi 100%. Todo mundo adorou, todo mundo indicou. Logo depois chegou o quê? A pandemia. Isso foi em fevereiro de 2020. Em março chegou a pandemia. A gente disse, não, vamos parar, vamos esperar um pouco. Todo mundo achava que a pandemia ia ser o quê? Ia ser uma coisa temporária. Sim. 2 meses, 3 aqui. meses ali, daqui a pouco tá passando. Perfeito. E aí, por sorte, eu tenho um amigo que trabalha numa multinacional e ele disse, não, Yuri, aqui a gente não parou nada, não. Por que a gente não parou? Porque tem um tal de Zoom, a ferramenta de videochamada, que você pode fazer o treinamento por lá. Salvou a vida de muita gente, inclusive a minha, amigo. Foi? Foi mesmo? Eu sou fã do Zoom, me apaixonei pela ferramenta. Eu tinha uma média de 4 atendimentos por dia, porque eu tinha que ir até os escritórios Sim. dos clientes. Com o Zoom, eu passei a fazer 12 atendimentos por dia. Então, era reunião atrás de reunião, comecei a matricular, continuei fechando, e a gente passou a pandemia. Pós-pandemia, nossa taxa de reuniões ainda estava em torno de 90% online via Zoom. Dobramos a quantidade de alunos atendidos, graças ao Zoom. Otimizou o seu tempo. Eu tenho que dar um beijo e um abraço a quem inventou essa ferramenta. Né? E aí você começou a dar treinamento via Zoom? Comecei a dar treinamento via Zoom. E agora qual é a vantagem principal? Eu não tenho mais limite de quantidade de pessoas Perfeito. na sala. Antes eu tinha o limite da sala, que era 12 pessoas, uma sala boa, confortável. E eu gastava também com um coffee break, que também queria que fosse de alto padrão. Então eu comprava um coffee break muito bom para o pessoal, para oferecer. Agora, pelo Zoom, não precisava mais gastar com coffee break. Eu não precisava gastar com aluguel de sala comercial. E eu podia fazer um treinamento para mais pessoas. A gente decidiu limitar a 30 pessoas o primeiro treinamento no Zoom. E aí superou a quantidade foi mais de 30 pessoas que queriam se inscrever para participar. A gente limitou em 30, então algumas pessoas ficaram de fora. E foi um sucesso também. NPS altíssimo. Não lembro agora valores de cabeça, mas acho que foi próximo de 92, 93. E para quem entende de NPS é um valor bem alto, né? Esse valor em relação à satisfação do cliente. Então foi uma coisa que a gente se preocupou muito. Eu sempre tive uma preocupação muito grande em eu não quero que a pessoa saia daqui e fale mal do meu treinamento, que diga que não valeu a pena, que diga que perdeu dinheiro. Então, desde o começo, eu já coloquei aquela garantia bem forte, que é, se você não gostou, devolvo todo o seu dinheiro e te pago mais pelo seu tempo perdido. Porque o tempo das pessoas é muito valioso e eu acredito que é muito valioso também o meu tempo de montar aquele conteúdo, de fazer uma coisa de qualidade. Então, eu não quero que ninguém saia falando mal disso, então, dei ao máximo para que fosse o melhor possível. De fato, foi. Na turma seguinte também teve quase 40 pessoas inscritas, a gente abriu mais vagas, abrimos 35 vagas, preenchemos as 35 vagas. Foi excelente também. E aí, depois disso, decidimos criar o curso online, gravar um treinamento. Aí foi a batalha do empreendedor, porque foram 6 meses, a gente parou de fazer treinamentos no Zoom, e foram 6 meses dedicados exclusivamente a competências que a gente não tinha.
gravar vídeo, editar vídeo, subir vídeo na plataforma que a gente nem sabia qual ia ser para começo de conversa, criar um site. E foi um período que surgiu várias opções, né? Hotmart despontou, mas junto com ela várias outras plataformas ali. Né? Exatamente. E a gente não sabia qual escolher. A princípio a gente ia pela Hotmart, depois a gente ficou sabendo de outras que tinham taxas até menores que a Hotmart, de plataformas onde você podia hospedar o seu treinamento, como você usar aquilo para ter o relacionamento com o aluno, questão de suporte e tudo mais. Então tudo isso foi muito aprendizado que nós tivemos. Eu acordava, Lucas, às 6h30, 7 horas eu estava sentado trabalhando, home office. Eu trabalhava das 7 até as 11 horas, mais ou menos. Parava raramente para comer, eu só parava quando o estômago já estava fazendo muito barulho de fome, porque era o que o pessoal chama no inglês de flow, né? Você está ali tão focado que você não consegue pensar em outra coisa. Só para do que você está fazendo quando realmente vem uma urgência. Estou morrendo de fome aqui, não como por 8 horas, vou e como alguma coisa. Tem que parar. Então foi um momento muito marcante na minha vida, porque foi talvez o momento que eu mais aprendi na minha vida. Sim. Eu não fazia a menor ideia como se fazia um site, nunca tinha feito site na minha vida. Tinha insegurança e nunca foi uma coisa que eu aprendi. Você não aprende na escola como você faz um site. Tem muita coisa que você não aprende na escola que você deveria aprender. Né? Então essa de fazer um site me marcou muito, porque eu aprendi, eu executei, em uma semana a gente tinha um site, o rascunho, o primeiro site. E depois foi moldando, melhorando esse site, gravando conteúdo, edição de vídeo. Nunca editei um vídeo, agora eu tenho que aprender como é que edita. Qual plataforma eu vou usar. Então tudo isso foi muito aprendizado para criar isso, para desenvolver esse produto, que foi o primeiro curso online que nós fizemos. E aí, lançamos esse produto em novembro de 2020. Foi muito bom, tivemos um resultado muito positivo, só que a gente esperava ter ainda mais resultado. E foi uma coisa que a gente sofreu muito no começo, justamente com o tráfego pago. Que é, queira ou não, a melhor maneira de você vender seu produto hoje em dia. O pessoal tem eficiência em outras coisas. Você pode colocar uma propaganda na revista, vai ter uma certa eficiência. Colocar no jornal, vai ter uma certa eficiência. Colocar no outdoor, vai ter uma certa eficiência. Mas a maior parte do tempo, a gente está aqui, ó. A gente está no celular. A todo momento. A todo momento. A gente está no WhatsApp, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no YouTube. A gente está nas redes sociais. Então, se você sabe fazer uma propaganda bem feita para o público certo, isso é fundamental. E foi uma das coisas que a gente teve muita dificuldade no começo. Felizmente, conseguimos reverter muito. E trazendo para os dias de hoje em dia, muita gente me procura para aprender a investir. E as pessoas querem, eu percebo até uma mudança no modelo de negócio que era muito expoente, que era a questão do curso online não tão individualizado. Você comprava o curso, você assiste agora, se vira, digamos assim. E ficou cada vez mais as pessoas querendo um acompanhamento mais próximo. Sim. Eu quero uma mentoria ao vivo, onde eu esteja te vendo, tirando dúvida com você. Tirando dúvida, que você pegue no meu braço aqui e me ajude a executar. Exatamente. Porque inclusive eu tenho uns 2 cursos online que estão parados, eu vou arrumar um tempo ainda para fazer. E eu acho que todo mundo acumulou ali curso online que comprou e não fez. Com certeza. E hoje, cada vez mais, mentoria e programas que tenham acompanhamento fazem total diferença, né? Sim. E pelo que eu conheci da Proventus, acho que foi uma sacada genial de vocês de enxergar isso no mercado, né? Foi mais ou menos nesse período que você percebeu que, cara, eu preciso entregar mais do que só a aula. Exatamente. Então, eu percebi que dá só o curso, por mais que a gente tenha o suporte, tenha o contato com os alunos com o WhatsApp, o que muita gente queria era fazer parte, porque queira ou não, comunidade é uma coisa do ser humano, natural do ser humano. Isso. Você quer fazer parte de um grupo, eu gosto de falar nos meus treinamentos isso, que o ser humano é carente. Então, ele quer estar com outras pessoas que pensam igual a ele, que tem ali uma comunidade. Ele quer colocar uma dúvida. Quando ele consegue algum resultado, ele quer... Galera, eu consegui aqui, viu? Eu quero ganhar uma estrelinha aqui, um reconhecimento. Exatamente. E aí, você percebeu essa sacada? Isso. E vocês criaram uma comunidade em si? Como que essa percepção se transformou em ação aí no negócio? Perfeito. A gente percebeu 2 coisas. Uma delas que você falou que é muito interessante. O modo como você colocou, né? Quando a pessoa tem um resultado, ela quer mostrar aqui, pessoal, tive esse resultado. Então, era muito grande a quantidade de alunos que mandavam depoimentos no particular. Mandavam WhatsApp, mandavam direct no Instagram. Yuri, recebi meus primeiros dividendos. Yuri, recebi R$300 de dividendos. Não tem feedback melhor do que esse. É o aluno tendo resultado, total, feliz porque teve, entendeu porque ele teve e sabe que vai crescer no futuro. Porque dividendos, dinheiro, investimentos, ele cresce em juros compostos. Então, se nos primeiros 6 meses o cara está recebendo dividendos, já estão crescendo ali, daqui a 6 anos, daqui a 10 anos, daqui a 12 anos. Então, isso cresce exponencialmente. E saber que ele vai ter esse futuro brilhante pela frente, por uma coisa que eu ajudei a ter, é uma gratificação muito grande. Total. Do ponto de vista do produto,
a gente desenvolveu gamificação, então o aluno sabe o que ele tem que fazer e ele sabe se ele está atingindo aquele resultado. Então ele tem um processo ali, é tudo uma jornada guiada. E também a gente criou o passo seguinte da gente, depois do curso online gravado, foi fazer a mentoria semanal. Então a gente fazia vários encontros semanais, acontecia no sábado de manhã ou domingo de manhã, dependia da turma. E aí foi fazendo encontros, ensinava as pessoas o conteúdo, tirava dúvidas dela ao longo do caminho, e se fosse o caso de alguma delas dizer assim, Yuri, ainda estou me sentindo inseguro. Não tem problema não, quando terminar a aula, eu vou com você, a gente vai abrir sua conta na corretora, eu vou fazer o passo a passo com você. Você vai fazer, eu vou te acompanhar. Então essa coisa personalizada, fazia com que o pessoal virasse fã da marca, virasse fã do resultado que eles estavam tendo, e perceberam que não era só mais uma empresa que vende alguma coisa e tchau. Né? E essa preocupação que eu trouxe desde o começo, de eu não quero que falem mal do meu curso, é uma coisa que eu levo até hoje, que eu vou levar para sempre. Porque eu quero que a pessoa tenha resultado. Mais importante qualquer coisa para mim é que tenha resultado. Perfeito, perfeito. Eu falei para vocês preparar papel e caneta e eu acho que vai virar uma moda aqui de quem me segue no videocast, porque a gente extrai aqui muitos aprendizados. Cara, a intenção de ajudar os amigos, a curiosidade por buscar informações, a questão de ação. Cara, eu vou alugar uma sala, eu vou falar com o Sebrae, eu vou reunir parceiros, eu vou rodar um NPS para ver se funcionou. Isso é o que a gente fala do espírito empreendedor. Antes de qualquer coisa, você é um ser humano empreendedor que tem ações empreendedoras. Né? E isso faz muita diferença. E eu achei muito massa esse seu cuidado, esse zelo aqui de, cara, eu vou entregar o melhor, aí eu vou ver se realmente as pessoas tiveram essa percepção, depois eu vou melhorar mais ainda, né? Como que você percebe que esse cuidado fez diferença ao longo do processo, assim? Esse feedback é fundamental para tudo na vida, Lucas, porque se eu para mim, eu fiz o melhor treinamento do mundo, eu pergunto para a pessoa, o que você acha do meu treinamento? Né? De maneira anônima. Sim. É importante que o feedback seja anônimo. Para a pessoa ficar à vontade. Mas à vontade ali, se ela quiser quebrar o pau, pode falar. Né? Exatamente, fica à vontade. Então, eu não tenho como saber se realmente foi só pela minha percepção. Eu tenho que ter a percepção do outro. E mais do que isso, mesmo que tenha sido excelente, mesmo que a pessoa dê nota 10, ela às vezes dá um feedback de uma coisa que você não percebeu. Isso. Ela diz assim, foi ótimo, mas eu também queria saber mais sobre tal coisa, tal assunto. Aí você, opa, mas será que foi só uma pessoa que perguntou isso das 30 que fizeram aula? Sim. Não, foram 6. Opa, 6 querem aprender mais sobre esse assunto aqui também. Vou incluir na próxima turma esse assunto aqui de bônus. Massa. Então, e mais, uma coisa que a gente fez também, não só vou incluir na próxima turma, mas eu vou fazer uma aula específica desse assunto e vou dar de bônus para o pessoal que fez a aula, porque eles pediram isso, eu vou dar de bônus para eles. Perfeito, isso daqui. Perfeito. Então, para ser o máximo da satisfação. Máximo de entrega de satisfação. O máximo de entrega para o pessoal. Então, turma, fica aí já uma primeira lição para você ter resultado ainda hoje no seu negócio. O quanto que você está preocupado, de fato, com a satisfação do seu cliente. Saber se ele gostou. Porque, às vezes, o empreendedor, ele acha que a empresa dele é o filho dele, que não tem defeito nenhum. E ele abraça ali o precioso dele, mas precisa ter a percepção do mercado. Muitas empresas acabam morrendo abraçadas com o ego, porque acham que a empresa é perfeita, que ele teve uma ideia sensacional, mas a percepção do cliente, às vezes, não é. Então, faz o quanto antes uma pesquisa de satisfação com seus clientes e você vai perceber que existem ali vários pontos. Os seus clientes viram uma consultoria gratuita do seu negócio para que você tenha ideias aí de inovações, de plano de ação. Isso faz muita diferença, né? Exatamente. É uma coisa que a gente fala muito aqui para a nossa comunidade. E, cara, você falou sobre os erros que as pessoas cometem. Sim. Tem erros que é do dia a dia. Eu vou lá, eu vou investir, confiei no Eike Batista da vida e, inclusive, tem um documentário muito massa, acho que um filme sobre a história dele, não sei se você assistiu. Não vi. Cara, ele mostra toda a percepção dele como empresário, mostra a percepção do mercado e eles pegaram, cara, uma família de um brasileiro médio ali, comum, que tinha um dinheiro para comprar um apartamento, mas viu a promessa do Eike, investiu, começou a ganhar dinheiro e depois quebrou ali, né, velho? Então, o filme eu achei fantástico porque ele mostrou tanto a percepção macro do mercado quanto desse efeito micro ali de um pai de família que acreditou, foi lá, apostou e teve prejuízo, né? Então, assim, tem erros no mercado financeiro que a gente não
não consegue prever. Por exemplo, Americanas. Pá, de uma hora para outra. Nossa, 20 bilhões aqui, a gente não estava nem percebendo, né? Onde é que foi esse dinheiro? Na sua visão, quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora de investir? Que aí já pode ficar de lição para nossa audiência de não cometer esses erros. E depois a gente vai entrar nesse aspecto aí dessas situações que marcam a história dos investimentos, tá? Mas esse primeiro ponto, assim, quais erros eu vou começar a investir hoje, não estudei nada, nunca me aprofundei, nunca fiz um curso de finanças. Qual o erro que geralmente a galera comete? O primeiro erro, Lucas, que o pessoal comete muito é justamente não se atentar que todo investimento tem 3 fatores. Qual o único fator que o pessoal olha? Rentabilidade. Quanto é que está rendendo esse dinheiro? Quanto é que ele vai valorizar? Yuri, se eu botar 100 mil nessa aplicação, eu vou tirar 200 mil quando? Sim. A pessoa só quer saber de rentabilidade. E esquece os outros 2 fatores que são muito importantes, que é risco, qual o risco que você está tendo com aquele investimento, e o outro fator que é a liquidez. Quando você pode resgatar aquele investimento? Então, por exemplo, imagina uma pessoa que, vamos dizer, tem 26 anos, está no começo da carreira profissional, está numa empresa, está ganhando seu salário, digamos que as pessoas estejam ganhando 5 mil reais por mês, e aí ele quer começar a investir. Ele sempre juntou dinheiro, foi colocando na poupança ali e tal, está com uns 15 mil reais, separado ali, ele quer começar a investir. Esse cara vai e coloca 15 mil na bolsa, coloca em ações, coloca no fundo imobiliário, coloca em criptomoeda. Por que esse cara está cometendo um erro grave? Porque ele não separou o primeiro passo, reserva de emergência dele. Sim. Por que você monta a sua reserva de emergência? Porque se teu computador quebrar, você trabalha com computador? Trabalho. Se o computador quebrar, como é que você vai comprar outro? Como é que você vai consertar? De onde você vai tirar esse dinheiro? Se seu carro bater, de onde é que você vai tirar o dinheiro para consertar? Então, se uma emergência familiar aparece na sua vida, de onde é que você vai tirar esse dinheiro? A emergência, ela aparece, a gente só não sabe quando. Então, a gente sempre tem que ter a reserva pronta. Qual é a característica da reserva? Segurança, baixo risco, liquidez alta. Eu poder resgatar quando eu quiser. Liquidez alta quer dizer que eu posso resgatar a qualquer momento. De preferência, você vai procurar um investimento que seja D+0 ou no máximo D+1. Na prática, o que significa que você possa resgatar no mesmo dia ou no máximo em um dia útil. Então, você fazendo isso, você tem esse dinheiro de volta com baixo risco, e a rentabilidade é o terceiro ponto que você vai olhar para esse dinheiro da emergência. Quanto é que vai ser o meu cálculo de dinheiro para a emergência? 6 vezes o seu gasto mensal. Se você gasta, nesse exemplo dessa pessoa, se ela gasta 4 mil por mês, 4 vezes 6, 24. Então, essa vai ser a reserva de emergência dessa pessoa. 24 mil reais. Onde vai colocar esse dinheiro? Nos investimentos mais seguros do país. No caso, um CDB de liquidez diária de um grande banco ou Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do país de fato. Então, esse é o primeiro passo. É você separar sua reserva de emergência. A pessoa vai já com fome de ganhar dinheiro, vou botar 15 mil na bolsa porque meu primo colocou 20 mil e tirou 35 em um mês, então vou fazer isso também. São erros básicos da pessoa que está começando e que não se atenta a isso. Perfeito. Já a pessoa que fez a reserva quer começar, essa pessoa às vezes acha que a Bolsa de Valores e que os investimentos de maneira geral, partir para a Bolsa de Valores porque, queira ou não, Lucas, vai do perfil de cada pessoa, você tem que ter noção de qual é o seu perfil de risco e tudo mais, só que no longo prazo, a tendência é que os bens como empresas e imóveis valorizem acima da inflação. Sim. Então, investir em ações, em boas empresas, no caso, no longo prazo, tende a ser o melhor investimento. No longo prazo. Mas a pessoa às vezes não está disposta a esse risco. E aí vai de perfil. Não entre se não for o seu perfil. Sim. Mas, sendo o seu perfil, então você tem que se atentar que você tem que analisar os seus investimentos, tem que analisar a empresa antes de você investir. E você pode começar com pouco. Quando eu comecei, eu não sabia que podia começar com pouco. Eu comecei com R$400, porque eu não sabia que podia começar com 40. Podia começar com menos. Então, você tem na Bolsa de Valores o código de uma empresa, para comprar uma ação da empresa que vende no lote de 100 unidades. Aí você pega uma empresa que custa R$20 uma ação dela. O lote de 100, para você comprar, você tem que pagar R$2.000. Aí isso afasta muita gente. Sim. Porque a pessoa diz, eu não tenho R$2.000 para colocar numa única empresa. Você pode começar com R$20, comprar uma única cota, sem comprar aquele lote de 100 unidades. Você faz isso através do mercado fracionário. Então, o código da empresa, vamos dizer, Banco do Brasil Seguridade, BBSE3. Você coloca BBSE3F. Esse F vai para o mercado fracionário. E aí você não tem que comprar de 100 em 100. Você pode comprar 1, 2, 3, até 99. Então, eu estou falando conceitos talvez um pouco técnicos para o telespectador, mas é importante entender o seguinte. Para a audiência, mas é importante entender o seguinte. O conceito você pode começar com R$10. Sim. Coloque isso em mente. Você não precisa começar com uma fortuna. O importante é que você comece. Mas também sem abrir mão da sua reserva de emergência,
que esse sim é o primeiro passo de quem está começando a investir. Para ter ali uma segurança e até para quebrar aquela ansiedade, né? Porque se o cara colocou um dinheiro que ele sabe que não pode perder e ele começa a ver descendo ali, as ações caindo, bate logo aquele desespero. É por isso que você falou aí sobre entender o perfil investidor, né? Exato. Qual o primeiro passo para a pessoa entender isso? Assim, ela entender um pouco mais do comportamento pessoal dela, por exemplo, cara, eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa. Se eu for para um investimento arriscado demais e eu começo a ver ele caindo ali, bate uma ansiedade, bate um nervosismo ali no processo. Como é que você indica assim, esse aspecto de se conhecer quanto a perfil investidor? Pronto. Então, são algumas perguntas que a pessoa deve se fazer antes dela começar. Uma delas muito interessante é, se o seu dinheiro cair 20% em 1 mês, 2 meses ou até 3 meses, como é que você se sentiria? Se a pessoa dissesse... Vontade de matar o corretor. Ficaria desesperado, é o dinheiro da escola dos meus filhos. Opa, esse investimento não é para você agora, vamos com calma. Eu não sei nem se pode falar matar, se o YouTube corta, né? Mas acho que pode falar, né? Censura depois. Censura aí. Pi! Pronto, então a pessoa tem que entender, se esse dinheiro desvalorizar, eu perco de pagar a escola dos meus filhos, Sim. eu perco alguma coisa importante para mim ou não. Isso é importante você ver. Então, o que gera ansiedade geralmente é a necessidade que você tem daquele dinheiro. Perfeito. Você tem a necessidade daquele dinheiro nos próximos 6 meses? Yuri, eu tenho. Então, não investe esse dinheiro que você pode ter necessidade. Você vai investir, especialmente em coisas que você tem um risco um pouco maior, em coisas que você não vai precisar de dinheiro agora. Eu costumo dizer que você investe em ações e fundos imobiliários e outros investimentos de renda variável, que estão variando com o tempo, acima de 7 anos. É o dinheiro que eu estou pensando para minha aposentadoria, é o dinheiro que eu estou pensando para realizar vários sonhos daqui a 10 anos, 15 anos. Então, de maneira muito simples, o Banco Itaú, ele era maior há 10 anos ou ele é maior hoje, em relação a 10 anos? Ele é muito maior hoje. Ele tende a ser maior daqui a 10 anos do que ele é hoje ou menor? Ele tende a ser maior. É claro, você vai analisar empresas, você vai no detalhe disso aí, olhando os fundamentos dela de fato, que são os indicadores. Mas a tendência, a lógica é essa. Boas empresas, elas tendem a crescer com o tempo. Então, você quer ser sócio dessas boas empresas. E essas boas empresas, em muitos casos, na maioria dos casos, na verdade, pagam o que se chama dividendo. O que é dividendo? É parte do lucro da empresa que ela repassa ao acionista. Então, se você tem um dinheiro que você não vai precisar nos próximos 7 anos, por exemplo, você investe em empresas que paguem dividendo, que vão gerar um valor para você. Algumas empresas pagam todos os meses, outras pagam trimestralmente, outras pagam semestralmente, outras pagam anualmente. Quando você vê esse dinheiro caindo na sua conta, isso dá muito mais tranquilidade. Né? Então, tem gente que é ansioso, investe em empresas que paguem dividendos. Por quê? Imagina que você comprou um imóvel, Lucas, um imóvel de 500 mil para alugar. Você comprou e investiu 500 mil. E aquele imóvel está te pagando 3 mil reais por mês em aluguel. Aí você descobre que o vizinho que tem um apartamento acima do seu vendeu o imóvel dele por, vamos dizer, 300 mil. Desvalorizou. Então, teoricamente, o seu imóvel também desvalorizou, estava valendo menos. Você vai se preocupar em vender aquele imóvel? Não necessariamente. Porque você sabe... Desligou a TV. Você vai se preocupar em vender aquele imóvel? Talvez não, porque você vai pensar, estou recebendo meus 3 mil aqui, o inquilino está alugando ainda. Então, para pessoas que têm essa ansiedade, você investir em empresas com foco no longo prazo, que paguem dividendo, é exatamente esse mesmo conceito. Você vai estar recebendo, mas desvalorizou, caiu 20%. Mas você está querendo vender? Não. Então, está recebendo dividendo normal? Estou. A empresa está crescendo? Tá. Só teve uma queda temporária. Então, tudo bem. Continua com o negócio lá. Então, é importante fazer a associação. A empresa não é aquela cota de papel, é um negócio por trás. Se ela está crescendo, mesmo que alguém esteja vendendo mais barato que você, assim como no apartamento, não quer dizer que ela se tornou um mau negócio. Só quer dizer que naquele momento desvalorizou um pouco. Que você está recebendo ali. Inclusive o Barsi fala muito disso, né? Exatamente. Dos dividendos. Exatamente. Barsi, que é o maior investidor pessoa física do Brasil. Enquanto a gente grava esse podcast, ele está com mais de 4 bilhões de reais investidos. Enquanto a gente grava esse podcast? Porque há 3 anos era 1 bilhão. Há pouco tempo ele era 1 bilhão e agora já está em 4 bilhões. Então... E a tendência é que não pare de crescer, né? Exatamente. Então, quando você pensa em longo prazo, pensa em aumentar seu patrimônio, pensa em receber essa renda passiva, aí você vai ver o resultado do longo prazo dos seus investimentos. Maravilha, maravilha. E aí tem sempre alguém da nossa audiência que está agora mexendo no celular e aparece lá um influenciador. Olha, tô jogando aqui um joguinho, o foguetinho aqui tá crescendo e eu vou ganhar tanto dinheiro.
teve um boom de aposta esportiva, bet disso, bet daquilo, né? Até a Inglaterra agora lançou uma casa de aposta, né? A Elizabeth. Sacanagem. Piada ruim aqui nesse momento. Corta. Mas é bet de tudo quanto é jeito aí. Por que teve esse boom de aposta esportiva? É um mercado, assim... Eu sei que para quem é dono da corretora, ganha muito dinheiro, né? Mas o que é que você tem a falar sobre isso? Sobre essas apostas esportivas e tudo mais? Olha, eu vou contar de um cientista que ele foi fazer um experimento. Ele fazia experimento com ratos. Ele colocava água com açúcar sempre que o rato acertava o que ele queria que o rato fizesse. Então o rato fazia alguma coisa que ele queria que fizesse, dava um pouquinho de água com açúcar para aquele ratinho. E aí chegou um momento que, enquanto ele fazia o experimento, começou a faltar açúcar. Ele disse, poxa, vou ter que dar para esse ratinho água com açúcar uma vez que ele acertar, outra vez ele acerta, eu pulo, não dou água com açúcar para economizar, aí outra vez ele acerta, eu vou dar de novo. Então ele começou a dar água pro ratinho, vez sim, vez não, vez sim, vez não. O rato começou a acertar muito mais vezes e fazer muito mais rápido do que ele queria que fizesse. E aí a gente percebeu o quê? O fato do rato não ter certeza se ia receber ou não, fazia com que ele criasse um vício e uma vontade de fazer mais vezes aquilo para tentar receber. Isso se assemelha muito à aposta, porque na aposta você não sabe se vai ganhar ou não. Você aposta. Aí você chegou bem pertinho de ganhar. Imagina que o cara jogou a Mega Sena, tirou a quina e errou o último número por 1. Ele botou 6 e saiu 7. Cara, poxa, na próxima eu acerto. A sensação é essa, mas a chance dele é 1 para 50 milhões. Não mudou. Então, a aposta é a mesma coisa. Quando o pessoal vai ou faz day trade, que é você especular no mercado financeiro dentro do mesmo dia. Você comprar e vender ação no mesmo dia. Quando você faz essas duas coisas, você está ativando gatilhos mentais que são... enfim, eu não vou aprofundar tanto nesse tema, porque isso é uma área mais médica, né, na minha especialidade, mas o pouco que eu tenho conhecimento, que eu posso falar de maneira com autoridade, é que isso gera um vício no ser humano. Eu digo isso porque isso é amplamente estudado no mercado financeiro, tem vários estudos que mostram isso, que comprovam isso, e eu próprio passei por isso também. Em momentos que eu especulava no mercado financeiro, quando eu comecei, eu ficava olhando a cotação direto, como se fosse um cassino. Subiu, caiu, eita, caiu 5%. E aí tem vários gatilhos mentais que atuam no ser humano nesse momento. A dor da perda, ela é muito maior do que o sentimento de ganho. Então, se você colocar R$1.000 e num dia ele caiu... Digamos que você começou o dia com 1.000, você terminou o dia com 1.000. Como é que você vai se sentir? Depende. Se você começou o dia com 1.000, subiu para 1.100, 1.200, 1.300, 1.500 a ação no mesmo dia, o dinheiro que você tinha investido, e no final do dia caiu de novo para 1.000, você vai ter o sentimento de derrota. Você vai dizer, caraca, perdi dinheiro. Mas você não perdeu, você começou com 1.000, você terminou com 1.000. Se ao contrário, você estava com 1.000, aí caiu para 500, você se desespera. Mas depois sobe 600, 700, 800, 900, 1.000, você está com um alívio. De, poxa, quase que eu ganhei dinheiro aqui. Na verdade, você não ganhou nada. Então, esses gatilhos mentais afetam o ser humano de uma maneira muito grande. E quanto mais curto o tempo que você investe, nesse caso, day trade, por exemplo, ou apostas esportivas, que não é investimento de maneira alguma, é completamente especulação, mais você vai sentir essa necessidade. E aí, mesmo que você perca dinheiro, você vai sentir a sensação de quase que eu ganhei. Quase que eu ganhei. E as poucas vezes que você ganha, vão alimentar essa vontade de você continuar. E viram a bola de neve ali que vai envolvendo, né? Tem um exemplo que eu achei assim fantástico. Ícaro de Carvalho, um cara que eu admiro bastante, ele fala disso. É claro que a gente não está querendo aqui, pessoal, falar de quem é um trader profissional, o cara que realmente vive profissionalmente daquilo, estuda, executa e faz. A gente está falando aqui de um brasileiro médio lá, um dentista, que dentre todas as 1.000 funções que ele tem, ele ainda quer parar 1 hora por dia para fazer um day trade, né? Sim. Só que, cara, o cara para 2 horas para fazer um day trade lá para ganhar R$500. Não era melhor ele atender mais uns 3, 4, 5 pacientes e fazer mais dinheiro? Com certeza. Do que ali especulando, né? Então, muitas vezes, isso acaba sendo muita fuga da realidade para alguns. Sim. Aquela coisa do, cara, vai que de um jeito mais fácil aqui eu faço uma grana. Por isso que investir profissionalmente, na minha visão, para um brasileiro médio ali que trabalha, que nem a gente aqui, que não vive do investimento. A gente trabalha e coloca o dinheiro lá para investir. Quanto mais negócio a gente faz no dia a dia, mais dinheiro a gente faz e depois bota o dinheiro para trabalhar ali pra gente, né? Exatamente. Mas o cara que, em meio a tantas coisas, quer parar ali 1 ou 2 horas no dia para mexer com aposta esportiva, com day trade, isso e aquilo, ele tá trabalhando pelo dinheiro, né? E não o dinheiro trabalhando para ele, né? É mais ou menos isso. Exatamente. Ele está enriquecendo a corretora dele, que vai estar ganhando a taxa de corretagem ali. Não ele próprio. E se ele foca no que ele é bom, um dentista, como você falou, um médico,
um empresário, se ele foca no que ele é bom, ele pode ganhar muito mais do que... A hora dele vale muito mais do que aquilo que ele está especulando no mercado financeiro. Exato. E, cara, são incontáveis incontável a quantidade de estudos que comprovam que a pessoa que só especula no mercado financeiro sem ter um conhecimento, sem saber o que está fazendo, ela perde no longo prazo. Tem vários estudos da FGV que mostram que mais de 97% dos traders, as pessoas que fazem day trade, perdem dinheiro em menos de, acho que o prazo é 1 ano, 3 anos, algo assim. Então, por que você vai entrar nessa estatística? Você pode entrar na estatística de investir no longo prazo, ter bem menos trabalho e a probabilidade de você ter resultados positivos são muito maiores do que se você ficasse especulando. Só para ter uma noção, tem estudos que comprovam que pessoas que passam acompanhando o mercado a cada 6 meses, têm resultados muito maiores do que quem acompanha a cada dia, que acompanha a cada semana, que acompanha a cada mês. Caramba, então não sabia disso. Então você olha menos tempo tem mais resultado do que quem fica ali movimentando. Exatamente. E você acha que é porque a emoção vai acabar falando mais alto, o cara vende quando não devia, compra quando não devia? Exatamente. A pessoa é a própria maior inimiga dela nos investimentos. Porque se você quiser ter um ótimo resultado no longo prazo, você vai investir, vai escolher boas empresas para você investir. Se você quiser ter um investimento... Pronto, vamos separar primeiro tudo. Tem investimento ativo e investimento passivo. O investimento ativo é quando você escolhe as próprias ações, os próprios investimentos, renda fixa e tudo mais, ativamente. Você escolhendo isso, chances são, você sabendo o que você está fazendo, pensando no longo prazo, chances são que você vai ter um resultado melhor do que quem fizer um investimento passivo. Chances são isso daí. Mas, se você souber o que está fazendo, longo prazo, tudo mais, todos os critérios precisam ser atendidos. Se você não sabe o que está fazendo, você não tem tempo, você não tem interesse, e você sabe que seu emocional vai te afetar, vai para o passivo. O que é o investimento passivo? É você, por exemplo, quero investir na Bolsa de Valores, vou investir por meio de um ETF. Um ETF é um fundo passivo que ele replica algum índice. Então, pega o índice americano. É o índice das 500 maiores ações dos Estados Unidos. Massa. E você pode investir nesse índice. A grande maioria dos fundos de investimentos americanos, mais de 90% dos fundos que têm movimentação ativa, perderam para esse ETF. Então, você colocar dinheiro todo mês, sem olhar para a bolsa, sem passar um segundo pensando nisso, só todo mês comprar a cota desse fundo, sendo um americano, fazendo isso nos Estados Unidos, você teria você teria mais de 90% de chance de ter um resultado melhor do que pessoas que ficam movimentando ativamente seu próprio dinheiro. Menos trabalho, menos estresse, mais resultado. Quem não quer isso? Perfeito. Só que no Brasil, por o mercado ser um pouco mais ineficiente, tem mais oportunidades, se você sabe estudar, sabe o caminho para seguir, então você pode seguir uma estratégia mais ativa para seu dinheiro investido aqui no Brasil e você ter resultados melhores do que a média. Isso é possível, isso é factível, isso não é tão difícil de alcançar, se você estuda, se dedica e pensa no longo prazo. Mas se não tem tempo para fazer isso, vai no investimento passivo. Procura algum fundo que você tem confiança, ou então vai direto nos ETFs, que é a maneira mais simples ainda. Mais fácil. Diversifica por meio de ETFs, você vai estar investindo bem, vai ter mais resultado do que 95% do Brasil que investe em renda variável. Perfeito. Caramba, uma verdadeira aula aqui de investimentos para a galera. Então, turma, se preocupa com o seu fundo de emergência, ganha ali uma segurança, uma tranquilidade e vai para os investimentos como uma forma de fazer o dinheiro trabalhar para você e não viver em função disso ali, né? Exatamente. E aí, se ele quiser saber mais, vai na Proventos, né? Assim? Entre em contato comigo para me e vamos falar mais sobre a Proventos, que recentemente vocês tiveram uma conquista aqui no nosso estado. Vocês participaram de algumas rodadas de investimento lá no Sebrae. Conta como que foi essa experiência, assim, de chegar, fazer um pitch do seu negócio, vender ele já para algum investidor. Como é que foi essa experiência dessa nova fase aí da empresa? Poxa, perfeito. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que está empreendendo, que é uma startup, tem um negócio, então é um negócio mais tradicional. Se você não conhece o Sebrae, o trabalho do Sebrae, vai atrás de conhecer, porque o Sebrae tem um trabalho fenomenal para micro e pequenas empresas e para startups. Então, pouquíssima gente sabe aqui no próprio RN quantas oportunidades existem que o Sebrae fornece. A pessoa às vezes nunca foi no Sebrae. Minha dica, vá no Sebrae, converse com algumas pessoas de lá, pergunte se tem algum incentivo, algum fomento que está aberto nesse momento para o seu negócio e vá atrás disso, porque o Sebrae tem infraestrutura, tem capital, tem acessos que você não teria de outra forma. Então, sobre o acesso que eu ganhei. O Sebrae criou um projeto esse ano chamado Startup Nordeste, que é um projeto para todos os estados do Nordeste, em que ele escolheria algumas empresas, cerca de 26 empresas por estado, que seriam aceleradas por uma aceleradora, mas também tendo acesso a vários empresários de sucesso no setor de tecnologia da informação.
E aí, no começo, aqui na RN, só 260 empresas aplicaram. Para algumas é muito, para outros é pouco. Eu pessoalmente acreditava que mais empresas iam aplicar para esse processo. Infelizmente, pouca gente conhece. Então, você tem que ir atrás, é isso que eu estou dizendo. Você tem que ir ativamente atrás. Ativamente buscar essas informações. Não espere chegar até você, vá atrás. Nossa. Siga o Instagram do Sebrae, vá atrás, faça questão de fazer propaganda para eles, porque o que eles fazem é coisa de outro mundo. Então, teve esse processo do Startup Nordeste. Eram 260 aplicantes aqui no RN. Foram escolhidas 200 empresas para participar de uma pré-aceleração, onde a gente recebia mentorias durante alguns meses. Depois, fizemos um pitch de vendas, tivemos que vender o nosso negócio, nossa ideia. Foram escolhidas 100 empresas. Das 100 empresas, mais uma vez, teve outra etapa com pitch, com mostra do resultado que você teve durante a aceleração, e foram escolhidas apenas 26 empresas. No caso da RN em particular, eles estenderam para mais 2 empresas, porque duas das que foram escolhidas não podiam receber bolsa por alguns motivos, e aí acabou que escolheram 28 empresas. Dessas 28, cada uma delas recebeu uma bolsa de incentivo do Sebrae, uma bolsa empreendedor, a fundo perdido, o que é bom porque te dá uma flexibilidade onde você pode investir esse recurso. Massa. Você não precisa ficar pedindo, olha, eu vou investir, vou comprar esse microfone aqui para criar meu podcast. Não, você recebe o recurso, você investe onde você quer. Então, isso é maravilhoso para o empreendedor, porque especialmente startup. Você quer agilidade, você não quer burocracia. Então, a gente recebeu um recurso do Sebrae, a gente recebeu a aceleração, estamos recebendo até hoje, recebemos acessos. Então, semana que vem, enquanto a gente está gravando aqui, a gente vai para o Bossa Nova, vai ter para o Bossa Summit, né, que é um dos maiores eventos para startup do Brasil. Flávio Augusto vai estar lá, Thiago Nigro, Ícaro de Carvalho, se eu não me engano, também vai estar lá, e vários outros empresários. João Kepler, que é um dos maiores investidores, é o dono da Bossa, né? É o dono da Bossa Nova, é organizador também. Então, muita gente de peso vai estar lá, e a gente vai ter a chance de estar lá. Não só o Sebrae não só pagou a nossa passagem das empresas, não só pagou passagem de volta para São Paulo, pagou um stand para a gente, para cada uma das empresas. Então, a infraestrutura que a gente está tendo por conta do Sebrae é coisa absurda. É um investimento muito alto, se fosse preço que o empreendedor fosse fazer esse investimento, e o Sebrae está fornecendo. Então, você vai chegar lá, quem for para o Bossa Summit, vai encontrar o stand da Proventos, lá com televisão, com a mesa montada, eu vou estar lá conversando com o pessoal. Tudo isso é possível por causa desse incentivo do Sebrae. Então, abriu muitas portas para mim, e são só algumas que vão abrir. Vai ter evento em agosto do Startup Summit lá em Santa Catarina, que o Sebrae vai ajudar também a gente. Vai ter uma missão agora nos Estados Unidos, em maio desse ano, vou para o Vale do Silício, junto com as outras empresas. Sensacional. Então, tudo isso foi acesso que o Sebrae deu para a gente. Possibilitou ali para você. Possibilitou. E é muito necessário esse acesso, justamente porque, queira ou não, ainda é incipiente demais essa questão da inovação, startup, tecnologia aqui no Nordeste. Então, esse trabalho que o Sebrae está fazendo é fenomenal. Faço questão de reforçar. Qualquer pessoa que tiver empresa, startup, qualquer negócio, até negócios tradicionais, vá atrás do Sebrae, converse com eles, ligue para eles, pergunte mais informações sobre fomento, sobre incentivos, enfim, e até crédito também. Eu fui aluno do Empretec esse ano, Foi? em janeiro, e é surreal a entrega, assim, pelo valor que eles cobram aqui em Natal, o curso que eu fiz, a estrutura que eu fiz, a estrutura que eles entregam ali, seguramente não seria menos do que R$50 mil em São Paulo. Sim. O nível de conteúdo, de estrutura, de processo, e por um valor irrisório você faz aqui em Natal, num altíssimo nível de entrega, então de fato é sensacional. E eu ouvi dizer que você teve uma mentoria com um cara para montar pitch de venda, para fazer lá a sua apresentação. Como é que foi esse processo? Pessoal, não só o Sebrae, mas tem que fazer um jabá para Lucas, porque, cara, eu não tô nem brincando. Talvez, eu diria até, é provável que eu não teria conseguido todos esses recursos, todo esse acesso que eu acabei de mencionar do Sebrae, se não fosse pelas mentorias, não foi só uma, foram várias. Foram várias. Mentorias que eu fiz com você, sobre especificamente o meu pitch de vendas do meu negócio. Por quê? Para quem não entende o pitch do seu negócio, você tem que apresentar a empresa para um investidor anjo, para alguém que vai avaliar aquele negócio em pouco tempo, porque geralmente no dia do pitch o investidor está escutando 30 pitches, 50 pitches. Tá com a cabeça cansada, o ouvido ardendo. Exatamente. Então tem que chamar a atenção dele, tem que ser uma coisa sucinta, tem que ser bem explicado. E se você não sabe como montar isso, se você não passa confiança, às vezes é no detalhe, você pode ter a melhor empresa do mundo. Se você está explicando, você não passou confiança no que você está dizendo, esqueça. Para eles, você está mostrando que você não tem confiança no seu negócio. Se você não tem, por que eu vou ter? Perfeito. Por que eu vou investir 100 mil, 500 mil, 1 milhão no teu negócio se você não tem confiança nele? Então, como eu falei, o principal critério de seleção desse processo todo que teve, de 200 empresas para acabar com 28, foi justamente pitch.
Foi o principal critério avaliador. Não foi o único, mas foi o principal. E as mentorias que eu fiz com você, Lucas, foram fundamentais por quê? Porque eu consegui deixar mais sucinta a mensagem que eu ia mandar, mais eficiente, saber exatamente o que eu deveria falar para chamar mais atenção e escolher as palavras. Eu lembro que uma das coisas muito importantes é que eu coloquei na minha apresentação 3 pontos. Eu dizia, primeiro nós fazemos isso, segundo nós fazemos isso, terceiro Aí você falou assim, Lucas, Yuri, fala que você tem uma tríade, que de fato é uma tríade, são 3 pontos. Então, uma tríade, nós trabalhamos com a tríade na nossa educação, que é a parte do conteúdo, é a parte da gamificação, para a pessoa ter mais resultado, e a parte do acompanhamento, que é para ela não só se sentir mais segura, mas ela investir com mais segurança. Então, tudo isso que eu soube montar da melhor maneira possível e me portar de uma maneira confiante, a minha explicação, e até fazer a questão das pausas, lentificação, pausar um pouco o que eu estou falando, né? Falar e depois deixar 2, 3 segundos para a mensagem ser absorvida pelas pessoas. Tudo isso cria um impacto muito grande que com certeza foi percebido pela equipe avaliadora, pela comissão avaliadora e me fez chegar até o final do processo seletivo, ser aprovado, estar recebendo toda essa bolsa, aceleração e suporte do Sebrae e de todo o ecossistema aqui do RN. Show de bola, show de bola. Você falou que não tem coisa melhor do que receber uma mensagem. Imagina receber ao vivo aqui um reconhecimento como esse. E é como eu gosto de falar, cara, eu só faço lapidar o potencial que tem em você. Então, é mérito seu em aplicar as orientações que foram dadas ali. Fico feliz demais com os resultados. Fala um pouco mais da Proventus, os números, o que é que vocês fazem hoje para o mercado, o que é que vocês oferecem. Perfeito. Nós temos mais de 900 alunos hoje em dia. Temos alunos de todo o Brasil e de mais 4 a 5 países. Eu não lembro bem. Mas, enfim, acho que são 5 países. Se você quer saber se o empreendedor está tendo sucesso, é quando ele, cara, tem uns 5 países lá, mas já tem uma equipe cuidando lá, que eu já estou com a cabeça em outra coisa aqui. Exatamente. Então, tem clientes... E é engraçado, são brasileiros que moram fora, mas querem aprender a investir. E eu quero aprender a investir, eu preciso ter noção disso, e aqui eu não vou aprender porque está em outra língua, é muito difícil, enfim, não é para o meu perfil que eles ensinam aqui, eu quero aprender com você. E aí a pessoa vem e aprende comigo na Proventus. Hoje, como é que funciona a Proventus? A Proventus ela tem o curso que está gravado, ali está montado para o aluno junto com o suporte. Então, a pessoa que adquire o curso, ela adquire o curso juntamente com o suporte comigo, diretamente pelo WhatsApp, como eu falei. Legal. Aqui tudo para a gente não perpetuar. Vamos dizer vou nem dizer que é comigo, vou dizer que é com a nossa equipe. Por quê? Porque está chegando num ponto já que eu não consigo atender a todo mundo. Então, estou precisando botar outras pessoas para trazer para a nossa equipe, para dar suporte para o pessoal. Mas qual é o ponto? O ponto é que o treinamento foi lapidado depois de 11 treinamentos que foram feitos. A gente criou esse novo curso, que está todo completo, que leva a pessoa desde eu não sei nada sobre investimentos, eu não me organizo financeiramente, até eu sei me organizar financeiramente agora, eu sei o que eu devo fazer, o passo a passo que eu devo seguir, e eu sei fazer meu primeiro investimento, meu segundo, meu terceiro, eu sei alcançar 100 mil reais, 200 mil reais. Tem vários alunos que chegaram mais de 300 mil reais investidos, e não sabiam investir antes de fazer o treinamento. Então, é toda a jornada completa. É do zero até eu estou investindo agora com confiança, com segurança. A gente faz questão que seja assim, bem completo. E também a gente tem a parte das mentorias. Então, o aluno que ele quer, eu quero um acompanhamento mais particular, eu quero ter uma dúvida com você. Então, ele tira essa dúvida comigo, ele contrata um acompanhamento anual e vai tirando dúvidas comigo, eu vou ajudando ele individualmente a chegar nos resultados que ele quer chegar. E além disso, então, primeiro ponto, o curso online para a pessoa que ela quer mais ativamente fazer a parte dela, quer aprender passo a passo. Segundo passo é a pessoa que quer uma mentoria particular, e a gente faz esse acompanhamento durante um ano com essa pessoa, de maneira particular e individual com ela. E o terceiro passo é a pessoa que diz assim, Yuri, legal, eu aprendi a entender como funciona, né? De repente ela fez a mentoria por algum tempo, e ela diz, mas eu quero que você invista esse dinheiro para mim. Então, para isso, eu fiz a parceria com uma gestora, me tornei sócio de uma gestora de investimentos, que ela faz essa parte da gestão financeira da pessoa. Então, a pessoa pode delegar essa parte para a empresa agora que eu sou sócio, que eu sou parceiro, para que a pessoa não tenha nem mais o trabalho de abrir conta na corretora, de ficar olhando a cotação de uma ação, de comprar, de vender. Não vai ter nada disso. A pessoa só vai dizer qual é o perfil dela, quais as dificuldades que ela enfrenta, quais os objetivos dela. A gente vai montar o perfil dessa pessoa e aí a gente vai atender essa pessoa de maneira que ela tenha o menos trabalho possível. Sim. Facilitar ao máximo a vida dela. E bem personalizado ali, né? Então, todos os níveis você consegue ajudar na prática o cara a ter resultado. Né? Exatamente. Perfeito. Desde quem está com pouco dinheiro para começar, mas quer aprender como funciona, até quem é aquele médico, empresário, outra pessoa que tenha um servidor público que tem uma renda já relativamente alta, quer investir aquele dinheiro, não sabe por onde começar,
E quando ele começa, essa é a melhor coisa, Lucas, ele vê logo o resultado de cara. Sim. Porque a maioria das pessoas, ou elas não guardavam dinheiro, ou elas guardam no local errado. E ela não tem, ela está correndo risco desnecessário, ou ela não tem a liquidez que ela quer ter, de resgatar o dinheiro quando ela quer, ou ela não tem a rentabilidade que ela poderia ter. E aí, quando ela vai para uma equipe profissional, para um escritório profissional de gestão de patrimônio, agora a realidade dela é outra. Então, agora ela sabe, ela tem um caminho para poder fazer isso, sem precisar ficar delegando tempo todos os dias, todos os meses para isso. É bem o que a gente entrega aqui na escola. A gente fala para o empresário que ele não pode depender de agência e nem pode terceirizar o processo de vendas dele. Ele tem que dominar todas as frentes, né? Então, a gente ensina ele desde dominar todo o tráfego pago até todo o processo comercial para ele ter essa autonomia, essa liberdade de saber o que está fazendo. E é uma área de treinamento que no outro dia o cara vê o resultado, já está aumentando o faturamento da empresa, está crescendo. Então, quanto mais prático, mais didático, mais resultado vai acontecendo ali no processo, né? Perfeito. Cara, muito bacana conhecer sua história empreendedora. Fazer uns apanhados que eu fiz aqui. Você começou ajudando os amigos, era uma coisa que você gostava de fazer, naturalmente foi avançando e virou um negócio, né? Sim. E tem muita gente da nossa audiência que já empreende, mas talvez queira criar um outro negócio, talvez queira potencializar o negócio dele ali, ou tá querendo começar a empreender e, cara, por onde que eu começo? Eu acho que aqui a gente tem um caminho, né? De ver a sua área de interesse, sua área de habilidade e, aos poucos, ver como que isso pode se tornar um negócio. No seu caso, você nem imaginava, né? Que poderia se tornar algo tão gigantesco como está se tornando cada vez mais. O que você tem a dizer para o cara que hoje está nos ouvindo e, cara, eu quero empreender, eu penso numa startup, a gente viu aqui que você foi investindo, foi para uma salinha, foi melhorando, avançando. O que você poderia passar de know-how para quem hoje quer montar um segundo negócio, um terceiro, ou quer começar do 01? A minha primeira dica é você não precisa entrar na piscina para ter certeza se a água está fria ou não. Você pode colocar só o seu dedo mindinho ali para testar se a água está fria. Testar. Então, se você não sabe, como o exemplo que você deu, a pessoa quer começar a empreender, mas não tem certeza. O que mata as maiores ideias, as maiores inovações, as maiores empresas, logo no começo, é a insegurança. É a pessoa dizer, eu não sou capaz, eu não sei como faz, eu não, como eu falei aqui, eu não sabia montar site, eu não sabia editar um vídeo, não sabia fazer tráfego, não sabia nada disso. Gravar vídeo, editar e tal. Então, eu tive que aprender na marra. Mas como é que eu aprendi? Eu dei o primeiro passo. Qual foi o primeiro passo? Juntei alguns amigos, reservei uma sala no Sebrae, dei um treinamento. Então, esse foi o primeiro passo. E quando eu comecei, eu nem pensava que ia montar um negócio. Se você já sabe que você quer montar um negócio, já sabe a área que você quer empreender, você tem uma vantagem muito grande em relação a mim. Eu comecei sem saber disso. Você começa dando o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Se o teu negócio não sei, uma inovação que você vai colocar uma solução para as pessoas que vai facilitar como elas organizam a rotina delas do trabalho. Chama 2, 3, 5 pessoas e diz assim, aí, você se importa de... Eu estou desenvolvendo um produto aqui, você se importa que eu faça esse treinamento com você e você pode fazer de graça para fazer um acompanhamento para você da sua rotina, que eu acho que vai aumentar muito a sua produtividade por 15 dias? O que você acha? Pior Quem cenário, não queria, né? Quem não quer, um negócio de graça desse para você aprender, você faz isso de graça para essas 5 pessoas e coleta o feedback delas. E antes de você começar, você pergunta o que é que você quer ter como resultado, para você saber se você chegou lá. Perfeito. E a pessoa me diz, eu quero diminuir 30% do tempo que eu gasto com tal etapa operacional do meu dia a dia. Pronto. Então você monta essa meta das pessoas, seu objetivo delas, faz esse teu acompanhamento gratuito, coleta o feedback delas. Opa, coletei o feedback, vi o resultado, depois o próximo já faz pago. Por quê? Por que é importante fazer isso? Porque outro erro também de quem está começando é assumir que por você ter tido sucesso no gratuito, você vai ter no pago. Sim. Nem toda pessoa que fez uma coisa de graça, que aceitou que você fizesse algo de graça para ela, estaria disposta a pagar por isso. Ou vai estar disposta a pagar um valor que você quer que ela pague para tornar o negócio viável. Então você tem que cobrar depois. Então, primeira etapa, monta gratuito, as pessoas vão te ajudar com o feedback delas, em troca você vai ajudá-las com o seu serviço, ou o seu produto. Segundo passo é você cobrar, fazer para outras pessoas. Minha dica, faz para pessoas que não são seus amigos ou seus familiares nessa parte da venda. Porque não vai mentir para agradar, porque né? não vai mentir para agradar. Você vai saber se eles vão pagar ou não pelo produto em si. Se você vender para sua mãe, ela vai pagar, ela vai dizer que foi ótimo. Perfeito. Né? Se você vender para o primo do teu amigo, alguém assim, mais distante, ele vai ser mais transparente e vai dizer, cara, não vou comprar de novo.
desse cara. Vai dizer, melhore isso, aquilo, porque tá ruim, tá feio. Então, isso é muito importante. O primeiro passo é começar. Começa sem tentar gastar muito dinheiro. Começa tentando oferecer o essencial. Não faz perfeito. Aquela frase clássica, né? Feito é melhor que perfeito. Então, você não deixa para frente. Faz o seu teste ali. Valida. Coleta feedback. Faz o próximo pago. Ou então, se quiser fazer mais um gratuito, faz um mais gratuito para aprender mais. Mas logo depois fazer um pago. Valida isso. Perfeito. Uma coisa que eu não mencionei, eu cheguei a ter... Em 2017, abri uma empresa de alimentação com amigos. Eu e mais 2 amigos nos juntamos e abrimos uma empresa de alimentação. Massa. Como é que foi o nosso sistema? Nós chegamos para 6 pessoas, desculpa, e montamos a dieta delas junto com a nutricionista. E nosso trabalho seria cozinhar essa dieta. Só que nós percebemos que, fazendo para 6 pessoas, e aí a gente fazia de graça, dava muito trabalho, era uma rotina muito cansativa, tinha que acordar de madrugada para fazer e tudo mais. A gente viu que não era o nosso perfil, não fazia sentido para a gente. E a gente parou. Qual foi o nosso custo? O custo da comida de 2, 3 dias, que foi o tempo que a gente fez. Sim. Então, o aprendizado foi daí, matou uma ideia. Agora, imagina se eu tivesse ficado remoendo aquela ideia. Poxa, a gente devia abrir esse negócio, passar 6 meses remoendo a ideia. Eu ia ter perdido 6 meses da minha vida. Em 2, 3 meses a gente viu, não vai dar certo não. Ou então o contrário, né? Cara, eu vou pegar aqui uns 200 mil, vou montar uma cozinha industrial, vou começar a fazer. Exatamente. Né? Hoje tem muitos recursos. E tem muito empresário bem-sucedido que nos segue aqui, que nos assiste. Essa mesma lógica, a pessoa pode aplicar dentro da sua própria base de clientes, que é o que a gente chama de LTV, que é fazer o mesmo cliente comprar de você várias vezes. Né? Então, inclusive na aula que eu dei, no momento que estamos gravando aqui, a aula que eu dei hoje pela manhã lá no IEL, na Fierne, eu falei muito sobre LTV com os alunos. De você pegar a sua base de clientes, avaliar quem já comprou de você, o que ela comprou, qual produto complementar você poderia criar ou oferecer para essa pessoa. E muitas vezes a pessoa, por exemplo, comprou um produto de você, já tem 6 meses, o produto já acabou, ou ela já fez o curso inteiro. E cada produto abre uma nova necessidade, um novo problema. Por exemplo, o cara compra o seu curso e ele quer começar a investir. Aí, para ele começar a investir, ele tem que tirar dúvidas. Então, ele vai para uma mentoria. Depois, ele começa a ter um investimento maior, ele quer uma mentoria mais premium, mais próxima de você. E aí você já cria um outro produto. Então, se você que já tem um negócio, quer aumentar o seu faturamento, quer aumentar ainda mais sua receita, pensa nisso. Faz uma lista aí dos seus 100 clientes que compraram de você recentemente. Qual foi o produto, qual o ticket médio, qual necessidade esse produto que o seu cliente comprou criou para ele. Então, será que você pode criar um produto complementar, um serviço complementar? O cliente comprou um produto. Será que eu posso criar um serviço que vai dar acompanhamento, vai ajudar ele a usar aquele produto da melhor forma? Vai precisar de uma manutenção? Vai precisar de algum outro serviço complementar? Porque se o seu produto cria essa necessidade, ele vai pagar alguém para suprir essa necessidade. E aí pode ser que você esteja gerando demanda para o seu concorrente. Então, olha a sua base de cliente e faz esse mesmo processo. Um MVP, um produto mínimo aqui, um serviço, vai implementando e com o tempo você vai fomentando aí a recompra, né, dentro dos clientes. E aí daqui a pouco você tem 2, 3 negócios dentro de um só. Né? Exatamente. E essa dica vale ouro, Lucas. Porque quem está escutando presta muita atenção nisso que ele falou agora. Você cria um produto, com esse produto você está gerando demanda para outra coisa no futuro. Pode ser uma coisa mais avançada. Essa foi uma grande dificuldade que eu enfrentei no começo. Porque eu só tinha um curso. Muita gente, é uma coisa até interessante, fazia meu curso 2 vezes. Algumas pessoas fizeram 3 vezes. Não porque não aprendeu, é porque gostou tanto disso. Eu quero aprender mais. Você tem outro curso? Eu fiz, não tenho. Então vou fazer esse de novo. E se inscrevi de novo. Então, foi uma coisa que no começo eu não enxerguei. Depois eu enxerguei, por isso que a gente criou essa esteira de produtos, né, como se diz no mercado. Que é justamente aquela pessoa que está ali começando, de repente tem mais tempo, ela vai fazer o curso. Outra que diz, Yuri, eu quero resolver logo o meu problema, eu quero uma coisa mais rápida. Vai para a mentoria. E tem outro que diz, Yuri, eu não quero nem perder meu tempo entendendo como funciona. Direto para a parte da gestão. Lá e já vai para a gestão. Já faz a parte da gestão. Então, tudo a gente conseguiu fazer de maneira mais estruturada. E, geralmente, quem compra o curso quer um acompanhamento depois mais próximo. Quem quer um acompanhamento mais próximo acaba tendo confiança no nosso trabalho e querendo investir com a gente também. Perfeito, perfeito. E aí, cara, outra bandeira que a gente defende muito aqui para nossa comunidade. Se o tempo que as pessoas hoje gastam tentando copiar o concorrente, elas gastassem tentando entender o cliente dela,
tava todo mundo bem. Muita empresa hoje que não está indo bem porque tá olhando para o concorrente, copiando o concorrente, querendo saber o que o concorrente está fazendo. Se investisse o mesmo tempo e esforço em conhecer o cliente, os hábitos de consumo dele, a forma como ele se comporta, aquilo que o cliente consome dentro do seu próprio negócio, você veria um mundo de possibilidades, né? E aí você conseguiria inovar, estaria sempre um passo à frente. Então, algo que a gente defende muito aqui para a nossa comunidade é isso, cara. O foco é do cliente. O poder de compra está no cliente. O cliente chega até você hoje sabendo milhares de informações, porque um amigo já indicou, já disse quanto é o produto, qual o valor, qual o preço, como que funciona. Então, olhar para o cliente é fundamental, né? Acabou-se o tempo em que o poder de decisão, de informação estava com o vendedor, né? Exato. Está cada vez mais no cliente, então você tem que olhar para ele e tem que criar soluções com base nos hábitos dele. E tem duas coisas muito importantes que cada vez mais são faladas sobre. A primeira é você usar dados para você analisar isso. Então, se você não tem um sistema muito sofisticado, você coletar o feedback, cria um formulário online, coleta o feedback do pessoal. Isso são os dados que você vai coletar do seu cliente para você melhorar seu produto depois. Ou para coletar antes de você oferecer o produto e saber o que ele realmente precisa. E o segundo é você nunca perder, essa dica é muito importante, você nunca perder o tate a tate com aquele cliente. Então, você tem centenas de clientes ou milhares de clientes, mas sempre chegue para um ou outro e pergunte como é que está o produto. Você está tendo alguma dúvida? Como é que eu posso te ajudar a ter mais resultado? Você já conseguiu o resultado que você quer? Porque você descobre outras necessidades. Eu fui percebendo isso recentemente. Muita gente que aprendia a investir dizia, cara, Yuri, muito bacana, obrigado. Eu só estou com um probleminha que eu vou viajar para os Estados Unidos, eu estou vendo como é que eu faço a questão do câmbio para comprar dólar, porque está tudo muito caro agora. Aí, poxa, a necessidade... Você conhece alguém? Você conhece... E antes eu indicava, tem tal empresa, tem tal serviço. Agora, com essa parceria, com essa sociedade com a gestora também tem um braço que cuida dessa parte do câmbio. Então, eu posso fazer um cross-sell agora? Eu digo, sim, a gente faz um preço melhor do que a maioria das plataformas grandes online. Então, vem para cá que a gente vai fazer isso daí para você. Eu preciso de seguro. Faz isso também? Faz. Então, quando você conversa com o cliente, você entende as outras coisas que ou ele já sabe o que precisa, ou ele nem sabe o que precisa, mas ele vai precisar. Um exemplo mais clássico disso é quando a pessoa começa a investir. Antigamente, eles mudaram agora a lei do imposto de renda, mas antes qualquer pessoa que comprasse uma ação precisava declarar. Então, qual era o lógico? Era a pessoa aprender a investir em ações, agora eu preciso aprender a declarar meu imposto. Era uma demanda que a pessoa antes não sabia que ela ia ter, mas ela já tinha. Então, o que a gente fez? A gente começou a oferecer o treinamento de investimento junto com um treinamento de como declarar seu imposto de renda. Porque agora a gente atendia uma necessidade futura da pessoa que ela já sabia que ia ter. E se a gente não atendesse, ela ia para o concorrente. Vou fazer o curso do concorrente aqui, aí de repente virava cliente de outra pessoa. Então, quando você foca no cliente, você tem um resultado muito maior do que você focar no seu concorrente. Maravilha, maravilha. Galera, eu estou saindo aqui desse papo com minha carteira de investimentos de educação cheia aqui, viu? Cara, o que é que ficou muito claro para mim aqui do que eu pude extrair da sua mente empreendedora? Primeiro, saber aquilo que você é bom, que você gosta de fazer, que você naturalmente se sente bem, e isso pode virar um negócio. Mas não confundir hobby com negócio, né? Sim. Mas você vê que, cara, eu sou bom nisso, o mercado vê valor, pessoas estão dispostas a pagar, isso pode virar um negócio. Outra coisa que me chamou muita atenção, desde o começo da sua carreira para o que você faz hoje, NPS, satisfação do cliente. O que é que você está precisando? O que é que eu posso criar para lhe ajudar? É ter essa disposição de investir tempo não em estudar o concorrente, mas estudar o seu cliente, o que ele precisa para que você gere valor para ele. Isso ficou muito claro aqui para mim. E a curiosidade, velho, de buscar novas soluções, de entender, de estar disposto a construir, de fato, algo que atenda a necessidade dos seus clientes. Não é à toa que a Proventus está tendo todo esse sucesso aí. Quais são os próximos passos aí? Como é que você imagina a Proventus nos próximos anos? Eu imagino a Proventus sendo Tem muita coisa que eu não posso falar ainda. Claro, claro. Tem muito plano que está montado. Mas solta alguma coisinha aí para nossa audiência. Não, brincadeira. A parte que a gente quer focar não só na educação, mas a gente quer começar a oferecer outras coisas que vão além da parte educacional. Legal. A gente quer oferecer serviços que prestem... A gente quer prestar serviço e soluções para pessoas que têm demandas adjacentes. Então, a gente vê muito outras empresas fazendo isso. Várias empresas que estão fazendo M&A, que é comprar outros negócios para justamente acelerar essa criação de braços em negócios adjacentes. E a gente quer muito acelerar nosso crescimento através disso também. Perfeito, perfeito. Show de bola, meu querido. Dá uma mensagem final aí para nossa audiência, o pessoal que acompanhou aqui o nosso podcast. Olha, a mensagem final que eu quero dar para vocês é a seguinte. Seja você
profissional, empreendedor, empresário, profissional liberal, você tem que saber duas coisas da sua vida. Você tem que saber vender, porque se você é médico, você tem uma clínica de repente, você tem que captar mais clientes, você tem que saber como isso funciona. Você tem que entender que o mercado hoje de venda não é como era 10 anos atrás. Vou colocar um anúncio no jornal, o jornal está aqui. Então, o anúncio do jornal está aqui, então você tem que estar aqui também. Entender de vendas é fundamental. E qualquer pessoa, desde criança, a gente aprende, vou aprender biologia aqui, aprendo ciência, matemática, e você não aprende sobre dinheiro. Você não aprende como se organizar financeiramente. Você não aprende como criar uma segunda renda através dos seus investimentos. Você não aprende como você realiza seus sonhos através dos investimentos. Muitas pessoas, infelizmente, associam dinheiro a uma coisa negativa, a fonte de todos os males, é algo ruim. Cara, se o teu carro quebra, como é que você paga por ele? Não é com abraço, dinheiro, né? É com abraço, é com like, é com dinheiro. Se teu filho quer estudar na escola, quer fazer inglês, quer estudar nos Estados Unidos, você vai pagar como esse curso de inglês? Você vai pagar como esse intercâmbio para ele? Você vai limitar o potencial dele? Porque, vamos ser francos, Lucas, a pessoa que sabe inglês, ela tem mais possibilidades do que quem não sabe. Total. Quem não sabe tem um mundo mais fechado aqui de possibilidades. Então, saber inglês abre portas. Mas como é que você paga uma escola de inglês? É com dinheiro. Como é que você paga um curso incrível para o seu filho nos Estados Unidos, na Europa e tal? Com dinheiro. Como é que você... Enfim, você limita a tua possibilidade, as tuas possibilidades futuras, a da tua família, dos teus filhos, dos teus netos, que em muitos casos nem nasceram ainda de quem está escutando a gente, se você não souber administrar seu próprio dinheiro e não souber fazer com que seu dinheiro cresça ao longo do tempo. Quando você não sabe administrar seu dinheiro, você vai estar pagando juros para quem sabe. E quando você sabe, você vai estar recebendo juros de outras pessoas ou outras instituições. Então, aprenda sobre dinheiro e aprenda sobre vendas. Essa é a lição que eu quero passar para o pessoal hoje. Show de bola, show de bola. E para encontrar esse cara, tá aqui abaixo, em algum lugar aqui, as redes sociais dele, mas se você quiser falar aí, como é que acha lá no Instagram? Pronto, vai lá no meu Instagram, @Yuri, _Wagner. Vai lá no meu Instagram, manda mensagem, dá um oi, fala que veio aqui do podcast e me fala se eu posso te ajudar de alguma maneira em relação a investimentos ou qualquer dúvida que você assistiu aqui e gostou, né? E quer deixar algum feedback ou dizer alguma dúvida que você tenha e que eu possa te ajudar. Vai ser um prazer ajudar e conversar com vocês aí. Show de bola, meu irmão. Valeu. Valeu, Lucas. Obrigado.